Cafeicultor, já diz o ditado que quem avisa amigo é. E nós, do No Pé do Café, estamos aqui para te avisar. Olha pro magnésio. Esse ano o clima promete períodos prolongados de muito calor. Então, o magnésio vai fazer toda a diferença. Assista o vídeo inteiro que o Brenati vem explicar tudo o que você precisa saber, inclusive comparação entre as fontes disponíveis. Não perca esse vídeo importante. Cafeicultor, tudo indica que teremos meses desafiadores pela frente em termos de clima. Os efeitos previstos do El Niño, com temperaturas acima da média, com exposição das plantas a um nível de insolação que pode comprometer a saúde das folhas, quando esse extremo chegar, cafeicultor, as folhas vão estar sofrendo com escaldadura e quase nada se pode fazer. Então, a hora de agir é agora e nós vamos falar sobre isso hoje. Todo cafeicultor já ouviu falar da importância do magnésio na estruturação da planta de café, mas uma grande parte dos cafeicultores deixa esse nutriente em segundo plano, e quem tem acesso a uma boa consultoria não passa aperto nessa questão. Mas muitos cafeicultores não têm acesso, e aí a nossa missão aqui é clarear todos os pontos para você tomar o cuidado necessário para nutrir bem suas plantas. Para a gente não entrar em explicações muito técnicas, é importante saber que o magnésio ele é essencial para a nossa fotossíntese. A fotossíntese é o processo onde a planta fabrica seu alimento. É a glicose, um açúcar que corre pela seiva, pelas veias da planta. A planta pode fazer a fotossíntese, precisa da clorofila, que é um painel, como se fosse um painel solar. E é a clorofila que capta a luz do sol para fazer essa fotossíntese. É um processo perfeito, criado pela natureza, para trazer energia às nossas plantas. E o magnésio, ele é a base dessa clorofila. Mas a importância do magnésio não para por aí. Ele também ativa enzimas que funcionam como os tratores internos da nossa planta, que vão estar puxando, carregando a glicose para a raiz, os frutos da nossa planta. E você já vai entender o que é o magnésio, o que ele tem a ver com a prevenção da escavadadura. Antes, a gente precisa saber que os nossos solos brasileiros são naturalmente muito pobres em magnésio. Países como Colômbia, Costa Rica, por exemplo, que também produzem café, têm uma oferta muito grande de magnésio naturalmente em seus solos. Já a gente tem que fazer essa correção no nosso solo, com muita atenção e muito capricho. Aplicar o calcário no solo e achar que está suprindo o magnésio é um dos erros comuns que a gente encontra. E você aí, cafeicultor, costuma dar atenção ao magnésio ou só aplica calcário e qualquer calcário? Deixa aqui nos comentários. Mas então, essa desatenção histórica com o magnésio causa perda de produtividade, porque a deficiência causa perda na capacidade de fazer a fotossíntese. Aí a folha acaba morrendo. Eu já vi muitos cafeicultores dizendo que estavam perdendo folhas sem nenhuma doença, sem nenhuma praga atacando. Uma das causas pode ser exatamente a deficiência de magnésio. E uma maneira de identificar essa causa é observar se a folha apresenta um amarelão, aquela clorose ali internerval. E quando a gente olha essa clorose, as folhas elas ficam parecendo uma espinha de peixe, ela fica toda cheia de nervuras ali. E no meio fica mais amarelado. Isso pode gerar chochamento nos frutos, reduzindo o padrão de peneira e principalmente o crescimento, que vai afetar na bienalidade negativa. Então, cafeicultor, quando ocorre aquele excesso de luz e temperatura, a fotossíntese vai diminuir muito. E aí vai gerar radicais livres, que é aqueles que fritam a célula foliar. E o magnésio ele faz parte de um sistema que tem um papel antioxidante nisso aí. Além disso, a falta do magnésio ela faz com que aqueles tratores que carregam açúcar para a planta não funcionem. E aí, o açúcar fica ali acumulado na folha e aumenta mais o aquecimento dela, queimando a folha muito mais rápido. Pensando nesse cenário, o magnésio ele vai ser extremamente importante porque a planta precisa primeiro desenvolver sistema radicular. Quanto maior for o sistema radicular dessa planta, mais ela vai ter capacidade de buscar água nos perfis mais profundos e garantir uma boa transpiração. Para isso, a planta precisa de fazer o quê? Bastante fotossíntese na folha e transformar a energia do sol junto com o CO2 em carboidrato e depois mandar esse carboidrato para as raízes. Então, para que a planta possa ser eficiente em fazer isso, ela depende de magnésio. Por quê? Magnésio está na clorofila, que é o pigmento que vai ser responsável por transformar a energia do sol em energia química. Depois existe uma enzima chamada rubisco que vai transformar o quê? O CO2 da atmosfera junto com essa energia química em um carboidrato. E quem que faz essa enzima funcionar, essa rubisco?
é o magnésio, então precisa também do magnésio. Uma vez que a planta conseguiu transformar a energia do solo em carboidrato, ela tem que rapidamente tirar esse carboidrato e mandar para onde? Para o floema, para ir até o sistema radicular. E quem que é o nutriente responsável por tirar as coisas de dentro da folha e colocar dentro do floema para ir para a raiz? Magnésio e boro. Então uma planta bem nutrida, com magnésio, enxofre e boro, consequentemente ela vai sofrer menos com o processo de escaldadura. Plantas equilibradas nutricionalmente com magnésio, elas são mais resistentes a esse calor extremo. Elas sofrem menos, vão sofrer menos clorose e menos com esse clima. Então, quer dizer que se o calor começou, é só a gente correr e aplicar magnésio? Não é bem por aí. A planta ela precisa estar bem suprida e bem equilibrada no momento que isso acontecer. E corrigir no momento que acontecer isso, não vai adiantar nada, não vai funcionar. Opa, então, que é a hora da gente fazer essa correção com o magnésio? É agora, não é mesmo? Então, vamos aproveitar e falar das principais fontes de magnésio que a gente tem disponíveis hoje no mercado. O calcário dolomítico, ele tem um alto teor de magnésio, tem um custo muito baixo, mas ele tem a sua liberação mais lenta. Ele vai demorar ali de 3 até 6 meses para liberar o magnésio da raiz. E também tem que ficar muito esperto com o fornecedor. Calcário de baixa qualidade não entrega a mesma quantidade de magnésio, pode ter problemas na absorção, na sua dissolução no solo, na efetividade dele. A gente tem um sulfato de magnésio. Por ser um sulfato, é 100% solúvel em água, e isso faz com que sua ação seja mais rápida. Em poucas semanas, a planta já absorve o magnésio e, de bônus, entrega também o enxofre, que é muito importante para a planta. Se a gente está pensando em fazer uma correção do perfil do solo, aumentar a quantidade de magnésio no perfil do solo, na CTC do solo, eu vou usar outras fontes que tem disponível no mercado, por exemplo, o calcário ou o óxido de magnésio. Tá? Porque são fontes que são mais utilizadas para a gente aumentar o perfil do solo com magnésio. Pensando em nutrição do cafeiro, naquele mesmo ano agrícola, abastecer o cafeiro com nutrição, com magnésio e enxofre naquele mesmo ano, para garantir altas produtividades e produtividades com qualidade de bebida, aí o sulfato de magnésio ele entra como a melhor opção, pensando nessa estratégia de manejo. A planta, ela vai absorver somente os nutrientes que estão na solução do solo. Então ela vai absorver os nutrientes da solução do solo, vai esgotar esses nutrientes da solução do solo, o solo vai tender a repor esse nutriente e aí segue o ciclo. Então, se o solo tem baixa disponibilidade de magnésio, na CTC, essa reposição é mais lenta. Daí a importância maior da gente fazer uma aplicação de uma fonte solúvel, como o cornicale, tá? Para fornecer magnésio e enxofre 100% solúvel no cafeeiro. Pensando em estratégias nutricionais para a gente mitigar esse estresse oxidativo que vai causar a escaldadura, o magnésio, o enxofre e o boro são nutrientes extremamente importantes junto com o potássio. Então não adianta a gente fornecer somente potássio, porque precisa do magnésio, do boro e do enxofre também. O cornicale é um produto, tá, que a gente une 3 fontes. A gente vai ter 3 matérias-primas. A gente vai ter aí uma fonte de potássio, tá? A gente vai ter a quiserita como fonte de sulfato de magnésio e a gente vai ter a rocha tetaborato de sódio, que é a fonte de boro, também que é 100% solúvel. Então a gente vai pegar todos esses nutrientes e colocar todos eles no mesmo grânulo. O que isso quer dizer? Que no mesmo manejo que o produtor já faz com a aplicação potássica no cafeeiro dele, ele vai fazer com o cornicale substituindo a fonte de potássio que ele já usa e na mesma operação, no mesmo custo operacional, ele vai estar levando também magnésio, enxofre e boro, todos os nutrientes 100% solúveis para o cafeeiro. Quando a gente avalia ponto de potássio somente, pode ser que o produtor ache que não seja tão atrativo aplicar o cornicale. Mas, lembrando que a cada 1 kg de K2O que a gente for aplicar na forma de cornicale, ao invés de estar aplicando o cloreto de potássio puro, eu estou aplicando o equivalente a 1 kg de sulfato de magnésio. Então vou dar um exemplo. Se nós vamos aplicar 100 kg de K2O por hectare, ao invés de eu aplicar esses 100 kg de K2O com cloreto de potássio e substituir para o cornicale, eu vou estar aplicando o equivalente a 100 kg de sulfato de magnésio hidratado. Então se eu pegar o magnésio, o boro e o enxofre que está indo na dose de cornicale aplicada e fizer a conta equivalendo, comprar as matérias-primas separadas para aplicar a mesma quantidade de enxofre, a mesma quantidade de magnésio, a mesma quantidade de boro, você vai ver que essa somatória para produzir o mesmo produto que seria o cornicale, ele fica muito mais oneroso do que ficaria ao pegar o cornicale. Ainda tem essa vantagem de não ter um custo operacional e de a somatória de todo mundo ele ainda ser, por ponto, mais atrativo. Nós temos também o nitrato de magnésio e o sulfato, que são aplicados de foliar. São a forma de sais que podem ser dissolvidos na água e pulverizados na planta. É uma fonte emergencial, porém com um custo alto no ponto desse nutriente. Pode ser utilizado em momentos mais críticos de demanda. A gente tem o óxido e o hidróxido de magnésio,
que são produtos processados quimicamente para trazer uma alta concentração e o magnésio de volume menor. A velocidade de absorção dele é mais rápida que o calcário dolomítico e mais lenta que a quesserita, ficando ali no meio. Ele é utilizado na formulação comercial de alguns produtos, algumas misturas. Na relação custo-benefício, preço versus tempo de absorção de nutriente, a quesserita ela se apresenta como uma solução muito interessante, a depender das condições de logística, claro, e com os custos do frete. Kieserita nada mais é que uma rocha, tá? Que é uma fonte natural de sulfato de magnésio. E essa rocha ela só existe nas minas da K+S que estão lá na Alemanha. Ou seja, kieserita é uma matéria-prima que a gente usa para produzir fertilizante, que é uma fonte natural de sulfato de magnésio 100% solúvel. Ô Flávio, o fato dessa mina estar na Alemanha já é uma vantagem, porque da Alemanha para cá a gente não tem problema de guerras, né, que estão afetando a entrega de outros fertilizantes, né? Não, essa é uma boa pergunta, não temos esse tipo de problema, tá? Porque a Alemanha ela tem um acordo com o Brasil. Nós estamos no Brasil há mais de 70 anos, tá? Então o Brasil ele já tem uma demanda fixa para a K+S, então a K+S já sabe que dentro do que ela vai produzir por ano, uma porcentagem do que ela produz por ano do produto Cornicale ela já vem para o Brasil. Então a gente não tem esse problema em relação à guerra. Bom, uma vez que você tomou a decisão de utilizar um determinado produto, levando em consideração as suas necessidades, vamos agora, para finalizar, falar sobre a aplicação. O calcário mesmo, a gente costuma brincar que aplicar em dias de vento muitas vezes significa corrigir mais o solo do vizinho do que o nosso. Ele precisa ser aplicado logo no pós-colheita, com a umidade residual do solo e sem vento forte. É uma condição essencial é a presença de água da chuva pós a aplicação para estar reagindo esse calcário e solubilizar tanto o cálcio quanto o magnésio. A quesserita, que é o sulfato de magnésio, ela vai precisar de condições semelhantes na aplicação. Você aplica após uma boa chuva e precisa contar com mais um pouco de chuva para que ela possa dissolver e que possa acontecer uma boa absorção para a planta. Os foliares sulfato de magnésio e nitrato de magnésio seguem a regra das pulverizações, que devem ser feitas no início da manhã ou no final da tarde, nas horas mais frescas, com temperaturas abaixo de 28 graus, umidade do ar acima de 65% para evitar a evaporação do material aplicado e também causar queimadura das plantas. O óxido e hidróxido de magnésio, eles podem também ser feita uma boa aplicação similar à do calcário. Cafeicultor, eu acredito que tenha ficado bem explicado por que a gente não pode negligenciar o magnésio nas nossas lavouras, não é mesmo? Então, se precisar, assista o vídeo novamente para escolher a fonte com o melhor custo-benefício, de acordo aí com a sua realidade. Faça a correção o quanto antes, que é o mais importante. Vai lembrando sempre que tudo que você aplica em termos de nutrição na sua lavoura deve ter como base a sua análise de solo e complementar a sua análise foliar. E claro, interpretada por um bom agrônomo de sua confiança. E vamos trazer agora as cotações do Arábica e do Conilon. Os preços pagos nas principais praças deram mais uma subidinha para o Arábica, que ficou girando em torno dos 1.900, e o Conilon fechou em leve baixa, comparado à semana passada, nos R$ 1.020 a saca. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixe nos comentários se você está dando a verdadeira importância para o magnésio aí na sua lavoura. Ainda dá tempo de deixar o like como agradecimento por esse conteúdo rico em informações que você recebeu. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no Pé do Café, o canal de quem ama café.